Boa noite. Depois de bastante tempo sem vir aqui, quantas vezes eu falei isso no ano passado? Quantas vezes eu me propus a continuar e não continuei? E hoje eu fui assistir a um show muito gostoso, muito expansivo, muito criativo, que traz essa energia de criação para dentro da gente, para dentro do meu ser, pelo menos. E eu fiquei observando essa questão da energia, a energia da criação, a energia de criar, a energia de colocar em movimento uma criação no mundo. E como que o nosso corpo parece que pede exatamente o movimento para poder fazer a criação chegar no mundo. Oi, Érica. E estava aqui nesses dias vivenciando e experienciando, digamos, esse ser, essa criação que a gente põe no mundo. E fiquei nessa de, tá, e qual é a criação que eu já tô botando no mundo ou não? Eu também tava com saudade, mas não tava conseguindo fazer live. E eu tô falando disso. E fiquei me percebendo dentro desse espaço de que eu não estava colocando a minha criação. E fiquei com vontade de mudar. Mas eu não tô com vontade de mudar no sentido de eu vou vir aqui e vou me comprometer que dia X, Y, Z eu tô aqui no horário tal e tal. Eu não funciono desse jeito. Não adianta. Não adianta, porque se eu tentar fazer dessa forma, eu vou achar que eu tô entrando na mesma forma, na mesma estrutura que quantas outras pessoas eu vejo fazendo e simplesmente não funciona para mim. E foi a consciência que eu cheguei. Não funciona para mim. Então, o que funciona? Eu não sei. Eu sei que eu tô construindo a partir de agora um lugar diferente, aonde eu convido principalmente o meu corpo a criar junto comigo. E parece uma coisa pequena e parece uma coisa que talvez seja muito natural, né? O meu corpo tá criando junto comigo, afinal de contas é o meu corpo que faz as coisas que eu quero. Mas não é bem assim. A minha sensação é como se eu estivesse entrando numa fase em que, se eu não mover o meu ser, o meu corpo, as amarras vão continuar ali. As amarras dos pontos de vista fixos, aquele lugar onde a gente está encarcerado e de alguma forma não conseguiu perceber que a gente está encarcerado. Parece que se a gente não se põe em movimento, e se põe em movimento também está aqui, parece que se a gente não se põe em movimento, não só a gente não percebe que tem as amarras, como a gente também não sabe o que fazer com elas. E aí hoje eu estava aqui borbulhando com essa história dessa energia da criação e pensei, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou colocar esse rolê aqui para funcionar de novo. E eu vou mover o meu corpo dentro desse espaço de comunicação que o Instagram é, que o YouTube é. Vou mover-me dentro desse espaço a partir de um lugar de autenticidade, de integridade, daquilo que faz sentido realmente para mim. Porque eu não sei como é para vocês, até queria ouvir. Mas eu acho um porre normalmente ver os mesmos modos, as mesmas formas, as mesmas falas, os mesmos filtros, as mesmas maneiras de construir as histórias, os moldes dos marketings digitais, aquilo que você pode falar, aquilo que você não pode falar, porque o que você está falando é uma venda em alguma forma. Eu não tenho paciência para isso. Não cria mais para mim, não funciona para mim. E falo desde um espaço de muita integridade, não tem nada a ver com isso que eu quero fazer aqui. Eu quero experimentar e experienciar o que sou eu dentro desse espaço de criar, sendo totalmente buscando ser, né? Porque ser a gente muitas vezes não consegue, mas buscando ser o mais eu presente no meu ser, aqui.
E aí é uma coisa muito louca, porque para quem já apareceu por esse, né, pelo Odara outras vezes, vai saber que eu falo muito dos arcturianos, vai saber que eu falo muito de extraterrestre, vai saber que eu falo muito de energia, vai saber que eu já falei de Axis, vai saber que eu já falei de Theta Healing, enfim, das terapias como um todo. E hoje em dia eu não tenho vontade de falar de nada disso especificamente, porque eu tenho vontade de falar da gente. Eu tenho vontade de falar de mim, de você. Eu tenho vontade de falar de aonde estamos nós nisso tudo. Vocês estão existindo nesse espaço em que vocês ficam consumindo um monte de informação que alguém falou, que alguém escreveu, que alguém leu, que alguém repetiu? Vocês estão existindo nessa relação? Nessa relação aqui entre mim e vocês conseguem perceber a si mesmos como esses seres íntegros, existentes, que estão lidando de igual para igual, jamais de uma forma diferente do que eu de igual para igual, porque é do mesmo infinito que eu sou feito, vocês também são feitos, e todos os seres são. Então, desse mesmo lugar, dessa mesma infinidade, dessa mesma grandiosidade de ser, a gente conversa. Vocês conseguem perceber que eu existo e vocês existem nessa conversa? Porque às vezes essa coisa da virtualidade faz com que a gente se perca um pouco e a gente existir. Parece um fato muito novo dentro da virtualidade, às vezes até fora dela, que a gente reconhece que a gente existe. Mas eu acho que o que eu mais gostaria de falar aqui, sei lá, se nos outros dias vai ser assim também, tá tudo bem. Mas hoje eu acho que o que eu mais gostaria de falar é assim: eu existo. Você existe. Eu gostaria de ter um encontro entre esses seres que existem. Entre eu aqui desse lado, você aí desse lado. Não com a intenção, a programação, o prognóstico, a estratégia, o caramba 4 de venda. Para que no final das contas isso daqui te guie para XYZ. Não tô nem aí porque que vai guiar. Não nesse sentido. Se te guiar para experienciar a sua existência de uma forma mais grandiosa, para mim é muito. Para mim expande. Então é isso, assim. Hoje eu não sei se eu tenho muita coisa para dizer, mas eu queria estar aqui. Eu queria estar colocando meu corpo, meu ser, meu espaço em movimento. Depois de quanto tempo que o Odara ficou, talvez, no meio de tantos fiozinhos de como as coisas deveriam ser. Do que pode, o que não pode, do que deveria, o que não deveria, do que tá fácil, o que não tá fácil. Eu não quero mais entrar nesse espaço. Eu quero entrar no espaço do ser. Como é o espaço do ser? Não sei. Vamos descobrir. Como é que eu faço para saber que eu existo? Não sei. Vamos fazer pergunta. Vamos entender como é que é isso na prática. Então, é isso. Hoje eu não quero mais que isso. Eu vim de lá, pequenininho, que alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, com a música que eu vi hoje. Eu venho devagarinho, mas honrando cada passo devagarinho que eu vou dar. E é isso. Honro o meu e o de vocês. Grata.